Todas as noites, uma conversa franca e aberta, discutindo as melhores alternativas para os seus negócios. Políticos, empresários e executivos analisam as tendências do mercado e as perspectivas da economia no Brasil e no mundo. Apresentação: Fátima Turci. Economia e Negócios. Hoje, 9 da noite. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre o programa Volta para Casa, que é o programa do Ministério da Saúde, que pretende trazer os nossos doentes mentais de volta ao convívio familiar e da sociedade. Tem todo um projeto que a gente já discutiu um pouco aqui para fazer isso, né? Então, se você tem alguma pergunta, faça agora pela nossa central de atendimento, que ainda dá tempo. Estou aqui com muita alegria com o doutor Humberto Costa, que é ministro da Saúde, com o doutor Rogério Aguiar, que é psiquiatra de Porto Alegre, e com o doutor Mário Greco, que é generalista e presidente da Bristol Myers, que também é o nosso patrocinador aqui no programa de hoje. Antes de continuar, eu quero ver mais um indicador de saúde. Pode rodar, Marinaldo. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis. Volta para casa é o tema de hoje no Saúde Feminina. Ministro Humberto Costa, além de todos esses cuidados que a gente vai ter para trazer os doentes mentais de volta para casa, todo esse acompanhamento, assistentes sociais, o pessoal especializado, a triagem antes, o treinamento antes desse doente voltar para casa, como vai ser o acompanhamento depois que ele estiver em casa, né? É isso que me preocupa, é até a pergunta que eu fiz no primeiro bloco para o doutor Rogério. Será que a saúde pública consegue aguentar mais isso também? Mais esta presença? Acho que consegue. Consegue porque nós temos uma rede bastante capilarizada, nós temos um programa muito importante, que é o Programa de Saúde da Família, que tem dado demonstrações pelos resultados em termos de indicadores de saúde que nós temos, que ele consegue atuar com eficiência. A nossa ideia é levar as ações de saúde mental para a área da atenção básica, para a área do Programa de Saúde da Família. Não apenas para o acompanhamento desses casos, mas para o acompanhamento de outras situações. O médico generalista, ele deve estar preparado para identificar os sintomas de uma doença mental, para fazer um acompanhamento naquele intervalo que separa uma consulta do psiquiatra e a outra consulta, enfim. Além de que nós queremos ter, vamos ter, vai ser uma exigência para que o paciente possa voltar para casa, é que haja um centro de atenção psicossocial de referência, não só para aquelas situações de crise, mas para o trabalho global que precisa ser feito com o paciente, com a sua família, às vezes até com a própria vizinhança. Lá em Recife, quando nós começamos a implantar esse programa, nós fizemos um trabalho inclusive com a vizinhança, porque tínhamos receio de que houvesse ou um temor exagerado ou que aquilo se transformasse numa coisa um tanto exótica com a instituição das residências terapêuticas. E o mais impressionante é que, com um ano depois da implantação, o nível de aceitação que os vizinhos têm daquelas pessoas, uma república formada por loucos, vamos dizer assim, era enorme, os vínculos sociais que se estabeleciam. Além disso, uma coisa importante, já que falamos de medicamentos, a nossa ideia é que o sistema público ele seja capaz de oferecer a esses pacientes e a todos, mas a esses especialmente, todos os medicamentos de mais recente geração que nós tenhamos, para que essas pessoas possam ter os seus sintomas devidamente controlados, possam ter condição de estabelecer esse convívio de forma melhor. Doutor Rogério, agora o senhor diria que um paciente que é doente mental, que está internado, às vezes não em boas condições, porque a gente sabe que ainda existem hospitais aí bastante ruins, não é? Quando ele volta para casa, ele melhora? A expectativa é que sim, e principalmente tendo o apoio que esse programa pretende dar. Eu li detalhadamente o programa Voltando para Casa, por ocasião do seu lançamento como membro da Comissão de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde. Nós examinamos este programa e demos um parecer favorável porque nos agradou muito. E nós esperamos que sim, que essa melhora possa ocorrer, resgatando inclusive algo
que é o sentimento de autoestima do paciente e da família a qual ele pertence. Porque, assim como é um ônus financeiro, o isolamento, o esquecimento de um paciente dentro de um hospital psiquiátrico ou de um manicômio, ele gera um grande sentimento de culpa. Eu tenho visto várias famílias que carregam esse peso, um sentimento de culpa de não poderem ajudar o seu familiar. De maneira que, no momento em que o governo se propõe a ajudar essas pessoas a terem esses recursos, eu acho que isso vai resgatar também a autoestima da família. Então é um programa muito abrangente, que eu acho que vem numa boa hora, e entre os meus colegas também da diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria, eu já encontrei uma receptividade muito boa, muito grande. Já me mandaram até para mim, né, manifestações de agrado, né, com esse programa que está sendo lançado. Doutor Mário, como presidente de uma grande empresa farmacêutica, o que as empresas estão fazendo no campo da pesquisa para melhorar a vida dos pacientes psiquiátricos? A gente viu aí nos últimos 10 anos um grande avanço nos medicamentos, até nos conceitos, não é? E o que tem de novo? Tem alguma coisa surgindo? Como é que está isso? Sem dúvida, a indústria tem um papel fundamental para que faça essa parceria com o Ministério da Saúde. A função da indústria farmacêutica é realmente melhorar a qualidade de vida dos pacientes, é prolongar e descobrir novos medicamentos que realmente possam ajudar os pacientes. Hoje, pacientes com AIDS praticamente têm uma sobrevida muito grande graças à indústria farmacêutica, graças a todas as pesquisas que têm sido feitas. Especificamente nesse caso, a descoberta de medicamentos novos, medicamentos que vão poder ajudar a tirar o paciente do hospital. Pacientes que antes necessitavam ficar hospitalizados porque os medicamentos causavam efeitos colaterais e dificuldade realmente do manejo desses pacientes. Hoje, a indústria farmacêutica está oferecendo medicamentos que são tomados uma vez ao dia, medicamentos que têm pouquíssimos efeitos colaterais e que praticamente ajudam a levar uma vida normal em casa. E essa parceria é importante. Fazer o que o ministro Humberto Costa está querendo fazer vai também necessitar do apoio da indústria, no sentido de trazer medicamentos novos, medicamentos que vão ajudar esses pacientes que tanto necessitam de ajuda. Tá certo. Eu tenho uma pergunta da Vera, daqui de São Paulo, que diz que tem um familiar dela que tem depressão há 20 anos e só se deu bem com um determinado medicamento e não encontra mais na rede pública. E ela pergunta, como fazer para encontrar? Eu sei que eu já fiz essa pergunta para o senhor ministro, mas se a gente tem esse problema agora, será que a gente vai ter os medicamentos na rede pública, as coisas realmente? Essa é uma preocupação grande das pessoas em casa, eu tenho certeza. Traz o familiar para casa e depois, será que nós vamos conseguir ter isso mesmo? Sim, até porque os medicamentos que são fornecidos nos hospitais psiquiátricos, eles são pagos pelo setor público, né? Ao que eu saiba, nenhum dos medicamentos que tem feito parte historicamente da relação de medicamentos para os sintomas psiquiátricos, algum deles tenha sido retirado dessa relação. Ao contrário, novos têm sido agregados, inclusive na área dos medicamentos excepcionais, né? Nesse momento, por exemplo, nós estamos estudando alguns que há decisões judiciais para que nós já venhamos a fornecer, mas não fazem parte do protocolo do Ministério da Saúde. Então, juntamente com as sociedades de especialidades, particularmente a Sociedade de Psiquiatria, nós deveremos discutir como nós vamos, o mais rapidamente, a partir do reconhecimento que os especialistas façam da efetividade daquele medicamento, nós podermos incorporar. Esse é um programa para o qual nós temos recursos e à medida que nós formos trazendo as pessoas de volta para casa, nós vamos liberando mais recursos que precisam ser utilizados e serão utilizados apenas no programa de saúde mental. Então, é uma questão de logística, porque por falta de recursos os medicamentos não vão faltar. A não ser que haja alguma dificuldade na distribuição, enfim, mas por falta de recursos com certeza não. Tá certo. Que assim seja mesmo, né? Porque o programa é maravilhoso, mas preocupa a gente um pouco nesse sentido do atendimento da saúde pública, que a gente sabe que falha às vezes para nós que estamos aqui fora, então dá um certo
temor, não é verdade, ministro? A gente teme porque... Mas o senhor tem razão numa coisa que o senhor disse. Se o senhor tem os recursos para comprar os medicamentos dentro, para fornecer para os hospitais, é uma simples transferência, de uma maneira geral, né? A pessoa que vem hoje para os hospitais casa compram, transferir nós isso. pagamos. Exatamente. Na verdade, ele já existe, né? Agora, doutor Rogério, e a família, será que está preparada para isso? Será que as famílias conseguem aceitar, por mais que elas, como o senhor disse, que elas se sintam culpadas, às vezes, de esquecer, entre aspas, aquele paciente lá no hospital, será que as famílias conseguem aceitar essa presença de uma pessoa com problema mental dentro de casa com facilidade? Eu não diria que com facilidade, mas eu acho que com apoio, eu acho que essa facilidade ela pode aumentar. Nós principalmente vemos que as dificuldades que as famílias têm, e até principalmente as famílias com menos recursos financeiros, é exatamente a falta de um lugar, de um apoio, de uma orientação que pudesse fazer esse convívio mais fácil. Eu acredito que se isso puder ocorrer, se o Ministério vai fornecer mais elementos, vai estimular o atendimento extra-hospitalar, eu acho que esses recursos certamente virão de encontro à expectativa do familiar, que prefere ter o seu familiar em casa do que no hospital. Doutor Mário, pelo jeito o senhor está otimista em relação a esse programa, né? Estou bastante otimista. Eu acredito muito que poder reintegrar o paciente à sociedade, em casa, com a família. E eu acredito muito que com a família, o amor que vai ser dado vai ajudar muito realmente a manter esse paciente em casa. Muito importante. E uma vez mais eu gostaria de parabenizar o ministro Humberto Costa. Bom, ministro Humberto Costa, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde Feminina. Nós vamos ter o ministro mais uma vez na quarta-feira aqui falando sobre mortalidade materna. Muito obrigada, doutor Humberto Costa. Muito obrigada, doutor Mário Greco. Eu quero lembrar você, e te desejar um bom fim de semana, né? Hoje é sexta-feira e segunda a gente volta falando novamente na terapia de reposição hormonal e em toda a polêmica que ela gera. Bom fim de semana, um beijo, até segunda. Saúde Feminina. Um oferecimento. Bristol Myers. Rede Mulher. A sua nova imagem.